gente, tudo bom? Boa noite, eu me chamo Giovana Monteiro e hoje eu vou bater um papo com a Tainá Espinosa, que ela é repórter e apresentadora do Esporte Interativo. Tá entrando gente agora. Como eu estava dizendo, a gente vai bater um papo hoje na sequência de lives com a Tainá Espinosa, que ela tem 31 anos e ela é repórter e é apresentadora do Esporte Interativo. Oi, João. Gente, vocês podem ir mandando perguntas, tá? Que eu vou tentar ler pra ela. E é isso, a gente vai conversando com ela. Ah, ela entrou. Vou convidá-la. Aqui. Oi. Gente, Oiê! tudo bem? Boa noite. Tô bem, e você? Tudo certo. Eu tava aqui ajeitando o tripézinho aqui, porque o Klopp tá correndo pra lá e pra cá, tá batendo em tudo, porque eu não Eu parei de estudar. vi! Ele é Ele muito tá agitado. fofo. Oi, Tainá, tudo bem? Tudo bem com você, tudo bem? Tô ótima. Primeiro de tudo, eu queria te agradecer, né, por aceitar esse convite de conversar com a gente e de falar um pouco mais da sua carreira. De nada. Eu que agradeço. É sempre bom a gente conversar um pouquinho assim sobre isso. Sim, ainda mais nesses E tempos, né? eu sei que tem muita gente também que me segue, que, claro, por gostar do meu trabalho, mas muito por tentar entender um pouquinho mais, eu acho, o trabalho, né? Às vezes eu mostro um pouquinho do bastidor, assim. Muita gente se inspira, ou quer ter alguma Sim, ideia, quer saber eu mais ou menos mesma. como é. Daí eu acho bom, acho legal a gente fazer essas lives. Sim, obrigada. Então, vamos começar de início, né? Como que você começou nessa carreira? Como que você começou no jornalismo? E a minha ida para o jornalismo, ela não é muito como a da maioria dos jornalistas que eu conheço, dos colegas que eu tive na faculdade e tal. É, eu não sonhava em ser jornalista, nunca pensei em ser jornalista, na verdade, assim, quando eu era mais nova, na escola, enfim. Não sou uma pessoa apaixonada, ou não era uma pessoa apaixonada por escrever, por ler, por história, por geografia, por literatura, coisa que quase todos os jornalistas são, meus colegas na faculdade e tal. Mas eu sempre gostei muito de esporte. Muito, sempre assisti muito, e não só futebol, eu assistia de tudo, assim. Eu adorava, tipo, Olimpíada, acordava na madrugada pra ver competição de ginástica, vôlei, eu sempre gostei muito de assistir, enfim. Então, como eu assistia muito, logo que eu saí da escola, eu fiz vestibular para educação física, porque eu, na verdade, queria fazer educação física. Minha mãe é professora de educação física e tal, e o meu irmão também é formado. E aí, eu não passei na federal direto, logo que eu saí da escola. Então, eu fiquei 6 meses ali aquele limbo, assim, que tu O não que que eu sabe muito bem o que faço, tu faz né? da vida. É. E daí, nesse período, eu fiz alguns eventos, assim, e o meu pai chegava do trabalho e eu tava sempre assistindo um canal de esporte, assistindo qualquer coisa relacionada a esporte. Ou um evento esportivo, um jogo, uma competição, enfim, ou um programa. E aí ele disse isso. Ele disse, cara, por que tu não faz jornalismo? Eu falei, imagina, que jornalismo você acha? Nada a ver. Sim. Mas Tainá, tenta. Vai saber, tu gosta tanto de assistir esse negócio, tu poderia ser essa pessoa que tá lá contando isso que tá acontecendo. Falei, acho que não. E ele, mas tenta, se não der certo, não deu. Porque tem uma coisa também que eu acho que a gente resolve o que a gente vai fazer o resto da vida com 17 anos, com Sim. 16 anos, com 18. É uma coisa muito louca, A gente assim. não sabe de nada, né? E Tem que decidir. ainda a gente não faz ideia, assim, a gente muda, a gente amadurece, enfim. E aí eu pensei, vou fazer. E era 2006 isso. E aí tinha a Copa do Mundo ali em 2006, então eu fui pro Rio. Ficar assim uns dias. O meu tio morava no Rio, né? Então eu fui ficar lá uns dias na casa dele. E o meu primo tinha uma namorada na época que ficava muito impressionada, assim, com como eu sabia de futebol. Tipo, ela olhava assim o jogo da seleção e perguntava: esse joga onde?
e esse, e esse, e esse. E eu sabia todos. E ela, cara, tu sabe muito sobre isso. E aí eu voltei para Porto Alegre, fiz o vestibular e passei. E aí eu dei sorte também que a minha faculdade, no primeiro semestre, tinha uma cadeira que era muito prática, assim, já, sabe? Eu não sei se fala cadeira em todos os lugares, uma disciplina Ah, que sim, sim. no sul, eu não sei se fala ainda, né? Mas falava cadeira, Aham. quando é uma disciplina assim na faculdade. E daí tinha uma especificamente que era muito pra gente ir já pra prática. Porque não sei se começasse só na teoria, assim, eu ia Hoje em dia de começa mais cara na perceber. teoria, né? Eu não sei se na teoria, assim, eu ia de cara perceber que eu gostava disso. Então, já tinha, assim, tu fazia um boletim de rádio, tu escrevia uma reportagem. Claro, muito, assim, do jeito que der, do jeito que tu imagina que é, né? É só pra Uhum. realmente tu botar a mão na massa. E aí eu botei, e aí gostei muito. Eu tô rindo porque o Klopp, ele tá correndo, assim, ó, ao redor da cozinha e da sala. Sem Você parar, colocou só. esse nome por causa do treinador, né? É. Eu ia perguntar, eu separei a pergunta, eu falei assim, eu ia perguntar qual que é seu treinador favorito, mas acho que já tá muito óbvio, né? Ah, né? Ah, eu gosto muito do Klopp. Adoro. E você torce pra algum time? Eu torço, mas eu não digo. Ah, entendi. É isso que eu ia perguntar, né? Tipo assim, a gente vê que as mulheres, elas não falam tanto o time que elas torcem quanto os homens, né? Você acha que isso tem alguma interferência, tipo, por ser mulher? Não, na verdade, nunca tinha feito essa reflexão. Pode até ser que tenha alguma coisa a ver, eu ainda não consegui refletir rápido sobre. Na verdade, eu acho que depende muito do estado, tá? Acho que os estados mudam muito, assim, essa relação do jornalista revelar o time que ele torce. Aqui em São Paulo, por exemplo, bastante gente revela. No Rio, muita gente revela. No Sul, é muito poucos, são muito poucos os jornalistas que revelam o time que eles torcem. Porque lá eu acho que daí tem a ver com a rivalidade, com a Sim. paixão, com a doentia, assim, do gaúcho por Grêmio, por Inter. E, e aí eu acho que é isso, assim, eu não revelo. Depois que eu saí de lá, eu tive mais essa vontade, assim, mas eu ainda tenho um certo receio. Não, Então, enquanto eu não tenho certeza, eu não conto pra sim. ninguém. Mas as pessoas já entenderam mais ou Já menos o tem time até que eu aqui torço. um comentário aqui já de palpite, mas aí a gente não fala, né? Eu não sei se tá certo, se tá errado. E aí você começou, né, no Grêmio, na assessoria de imprensa do Grêmio. Como que foi Isso. isso? Eu comecei na assessoria de imprensa do Grêmio. O Grêmio tava começando esse projeto que hoje tem, assim, que tem muita força, né, na maioria dos clubes, que é o projeto de TV do clube, TV Sim. institucional, né, de mostrar bastidor e tal. O Grêmio estava começando e estava trazendo isso para o Brasil, na verdade. Foi o primeiro clube que começou a fazer isso. E aí o Grêmio tinha essa TV pela internet e tinha uma rádio também pela internet. E aí, bom, resumidamente, assim, a história da minha entrada no Grêmio, eu fazia estágio na prefeitura de Porto Alegre, né, para conseguir já ir fazendo alguma coisa e ganhar algum dinheirinho. Eu estava no terceiro semestre da faculdade. E, e aí o meu tio, que foi técnico do Grêmio, né, tem uma Sim. relação muito grande com o Grêmio, tinha ido visitar, passar o Natal, Réveillon e tal. E aí tinha conversado, acho que não era nem com o chefe diretamente do departamento de comunicação, mas enfim, com alguém no Grêmio. E aí tinha um jeito que eu poderia ir lá, ficar assim, uma semana observando, né? E aí eu fui. Fiquei lá uma semana observando. Então eu fazia estágio num turno e no outro turno eu ia pro Grêmio. Aí fiquei uma semana, daí deu essa uma semana, o chefe da assessoria de imprensa disse, ó, foi muito legal tu ter estado aqui junto com a gente observando, mas não tem nenhuma vaga. Aí, mas ele disse, se tu quiser continuar aqui observando, tudo bem, pela gente não tem problema, né? Só que a gente não vai te pagar Vai te nada. pagar, né? Aí, tudo bem, não tem problema. Então eu continuava ganhando o dinheiro trabalhando na prefeitura.
escrevia newsletter, que a gente chamava na época, que é uma coisa meio antiga, que hoje tem bem menos. Eu fazia isso, fiz rádio escuta também na prefeitura, e fazia esse no Grêmio no turno inverso. E daí deu, acho que, tipo, umas 2 semanas, um mês, não lembro exatamente o tempo, assim. Saiu um estagiário. Daí abriu a vaga que eu poderia entrar. Tudo deu E certo. aí esse meu chefe disse, ó, agora tu tá no nosso ritmo e surgiu a vaga, né? Então, se tu quiser. Aí eu pedi demissão da prefeitura, demissão de estagiária, e aí comecei a fazer estágio no Grêmio. E aí no Grêmio, aí eu fazia tudo, assim, de... Existem coisas separadas, né? Assim, quando a gente fala, eu trabalhei na assessoria de imprensa do Grêmio, as pessoas podem pensar que eu trabalhava muito no vestiário, levando o jogador para entrevista, e não era isso. Isso era uma Uhum. pessoa específica da assessoria de imprensa do futebol profissional, do vestiário. Essa pessoa faz Sim. só isso. Eu fazia de um tudo, assim. Então, tinha reunião do conselho deliberativo do clube. Eu ia cobrir. E aí depois fazia matéria no site. O clube fechou um patrocínio novo. Tem que anunciar jogador. Então, eu fazia todas essas coisas. E fazia também as coisas de rádio e TV. Então, TV, eu mesma fazia as imagens do treino. Daí eu me filmava, gravando a passagem, que é aquela hora que a gente aparece, né, na Sim. reportagem. E daí depois escrevia o texto, gravava o off, daí editava todas as coisas, junto com a entrevista, e subia pro canal na internet que o Grêmio tinha. Então ali eu acho que me deu uma bagagem, uma capacidade de fazer um pouco de tudo, assim, que no Sim. fim das contas, com o passar do tempo, foi virando uma tendência no jornalismo, né? Hoje a Sim. gente Faz de é muito tudo. raro assim, uma pessoa que não faz tudo, E aí ou que faça uma coisa. de fazer tudo, né? Na Band, que você também passou por várias coisas, aprendeu muitas coisas, né? Você ficou acho que 5 anos, né? 4 anos e 8 meses na Band. É. E o que você tem de guarda, assim, desse período? Ai, nossa senhora, muita coisa. Na Band eu comecei fazendo interatividade no programa da TV. E eu sou velha, então a interatividade vinha através de e-mail. Veja bem, a velhice do ser humano. E, e ali eu acho que eu aproveitei a oportunidade também, assim. É, o programa começava e tinha os debatedores, e ele vinha para mim só para eu trazer a opinião do torcedor. Então, eu era a voz dos outros, né, no fim das contas. E aí, com o tempo, eu fui entendendo que eu estar ali conectada durante o programa era uma coisa que quem estava debatendo ou apresentando o programa não tinha. Porque não tinha celular com internet nessa época. Então, só eu tinha internet ali no laptop nessa hora. E aí, eu comecei a ficar atenta às coisas que aconteciam na hora. Então, acontecia um julgamento do STJD, acontecia uma contratação, qualquer coisa que acontecia naquele momento, só eu teria o acesso, além do coordenador do programa. E, aí, eu comecei a passar isso para o apresentador. Então, o Joãozinho pegou 5 jogos de punição no STJD. Eu dizia para ele. Uhum. Aí eu dizia fora do ar, né? Aí ele dava a notícia no ar. Aí eu acho que ele começou a confiar, assim, um pouco em mim. E aí aí quando eu dizia isso, fulaninho pegou 5 jogos de suspensão, ele dizia, tu vai dizer isso então? Peraí. Daí voltava da matéria, ele dizia, Tainá Espinosa tem informação. Daí Tainá Espinosa dava a Sim. informação. Então, assim, aos poucos eu fui fazendo isso. E as primeiras reportagens que eu fiz também, assim, eu acho que como Guardadas, em né? toda profissão, a gente começa fazendo uma coisa menos importante, né? Sim. Óbvio. E que a pessoa que está acima, digamos, também não quer mais fazer. Sim. Então, a Band tinha uma coisa no Sul que era Grêmio e Inter estavam quase sempre na Libertadores. Ou Grêmio ou Inter. E a Band não tinha os direitos de transmissão da Libertadores. Mas precisava fazer reportagem para rodar no dia seguinte do jogo. Sim. Mas como se não tem as imagens do jogo? Então a gente precisava fazer uma reportagem de ambiental. E de alguma forma, através da imagem que não seja do jogo, ou das entrevistas, ou do barulho, contar como tinha sido o jogo.
E isso, digamos que não chega a ser uma coisa muito legal, assim, de se fazer. Sim. Então, os repórteres que já trabalhavam há algum tempo, eles já não queriam mais fazer isso, porque eles também já faziam há muito tempo. E daí eles começaram a dizer, ah, bota a Tainá pra fazer, bota a Tainá pra fazer. E aí a Tainá começou a fazer. Tainá faz Então ia pra tudo. bar, sabe? Fazia esse tipo de coisa, assim. E aí eu fui ganhando meu espaço. Fui ganhando meu espaço. Daí eu comecei a trabalhar em rádio, também na Band, que eu também fiz rádio. É, e assim foi. Aí depois você saiu da Band e foi pro esporte interativo, que você já tá também há 5 anos, né? É, no esporte interativo eu tô há 5 anos, isso aí. Vou fechar 5 anos agora em. A gente tá em que ano? 2020. Vai fechar 5 anos agora em julho de 2020. Tô perdida no tempo completamente. É É, isso coisa da aí. pandemia. E como É, que foi Então, na verdade, na Band eu trabalhei 3 anos no Sul e 2 anos em São em Paulo. São Paulo? É, vim pra São Paulo assim, a cara e a coragem, não conhecia ninguém, não conhecia a Você cidade, gosta daqui? dividi apartamento com gente que eu nunca tinha visto na vida. Foi bem louco. Aí, quando eu saí daqui da Band, eu fui pro esporte interativo. O esporte interativo era no Rio, na época. Sim, E eu a vida inteira quis morar no Rio. Então, pra mim era uma coisa assim, tava tudo dando certo. sim. Aí eu fui pro esporte interativo, então morei no Rio, como eu queria muito, tinha muito sonho, consegui. E comecei a trabalhar mais com futebol internacional. Eu até na Band aqui em São Paulo, eu cheguei a fazer o mesmo programa praticamente que eu faço que eu fiz no Esporte Interativo, que era um programa na Band só de melhores momentos. Porque quando você tem o direito de transmissão, você tem algumas obrigações, assim. E Hum, aí tinha um programa que era só de melhores momentos na Band. Então eu apresentava esse programa lá. Mas era a minha única relação com o futebol internacional. Aí quando eu cheguei no esporte, assim, trabalhando, né? Aí quando eu cheguei no esporte interativo, aí a minha relação com o futebol internacional ficou, né, bem mais maior. clara, bem maior. E aí no esporte interativo eu fiz tudo. Eu cheguei como repórter até o período que a gente começaria a transmitir a Champions, que era tipo um mês depois, eu acho. E aí aí eu sempre fiz, né, tudo da Liga dos Campeões, de pré-jogo, pós e intervalo. E aí depois apresentei um programa só de futebol internacional, aí depois apresentei um programa que era um telejornal. Acho que fiz de tudo, assim, um pouco, na verdade. E no esporte interativo, o que que você acha dele ter saído da televisão e ter ido, né, pro modelo online? Na verdade, no início, pode ser que tenha sido um pouco assustador, assim, um pouco. Não é nem assustador, mas é uma coisa que dá uma chocada. Até eu acho que por eu ser de uma geração e também ter esse costume de consumir ainda TV, né? Muita Sim, TV. Por exemplo, eu tenho uma sobrinha que fez 13 anos há pouco e ela consome super pouco TV, sabe? Ela quase tudo que ela consome é on demand, é YouTube, é Netflix, sim. é uma coisa específica Nova que ela quer geração, assistir. né? É uma nova geração total. E eu acho que existe realmente esse caminho, assim. As pessoas estão indo muito especificamente no que elas querem, no horário que elas querem. Então eu acho que faz muito sentido tudo que aconteceu com o esporte interativo. E também acho, junto com isso, que ter os jogos, a gente ter uma programação na TNT, que são os jogos da Liga dos Campeões, que são os Sim, jogos do Campeonato Brasileiro, pré-jogo, pós-jogo e tal, eu acho que também faz muito sentido, porque é um canal que engloba tudo, que tem as suas séries, que tem os seus filmes, que tem as suas premiações, que tem os seus jogos, que tem os seus sim, programas. é um Então, caldeirão. exatamente. Então, eu acho interessante assim, e também de alguma forma a gente passou a chegar para mais pessoas, Sim, porque a distribuição do canal da TNT, ela é maior do que era do esporte interativo, por exemplo. Então a gente tem um alcance maior. E isso é muito legal, né? sim. E falando das suas inspirações, você
já teve algum jornalista, assim, que te inspirou muito? Hoje em dia mudou? Eu nunca fui, assim, uma pessoa de ter muitos ídolos. Em nada, tá? Não é tipo no jornalismo. Ah, Uhum. eu não tenho no futebol, eu não tenho na música. Pode ser que eu tenha na música Santos, mas eu nunca tive, assim, essa idolatria, sabe? Essa coisa que você Sim, fica nervoso quando vai chegar perto da pessoa e nunca tive. E, mas certamente muitas pessoas me são exemplos disso, daquilo, e aí você vai pegando um pedacinho desse, um pedacinho daquele, um pedacinho daquele outro, e aí vai juntando para fazer o que eu entendo que eu gosto. Então eu gosto muito da Glenda Kozlovski, e a Glenda, maravilhosa. né, muitos anos, e acho que a Glenda tem uma capacidade de se reinventar que é fantástica. Sim, A relação que a Glenda teve, por exemplo, na série que ela fez com as mães dos jogadores, eu acho aquilo incrível, assim, de alguma forma você humanizar o jogador que sim. tem sentimento, que é um ser humano, que é uma pessoa, que tem família, sabe? Eu achei muito legal, assim, acho muito bom essa capacidade que ela tem. A Fernanda Gentil, acho que ela trouxe uma espontaneidade que acho que pouca gente consegue ter, assim, ela é muito espontânea, ela é muito rápida no raciocínio, e isso eu acho incrível. Ela é muito ligeira no raciocínio, na resposta, na brincadeira, na piada, na tirada, eu acho incrível. E o Thiago Leifert, eu acho que trouxe também uma coisa que eu acho legal, que é a gente entender que o futebol ele é entretenimento, ele é diversão. Óbvio que vai ter um momento que vai ter uma coisa pesada, mas assim, a derrota pela derrota ela não é uma tragédia, sabe? Como em alguns momentos a gente trata e faz uma coisa, assim, os carcel, como se fosse a coisa mais importante do mundo. Existe, alguém disse em algum momento isso na vida, e eu ouvi a primeira vez pelo Paulo Autori, que o futebol é a coisa mais importante entre as menos importantes. Então, assim, eu amo, é o que eu trabalho. Mas, cara, ela não vai, de fato, o teu time ganhar ou perder não vai mudar a tua vida. E eu acho que o Thiago trouxe essa leveza de alguma forma, sabe? Tratar as coisas com brincadeira, fazer mais brincadeiras. Então, isso eu admiro muito nele, assim, também. E você faria como o Thiago fez, né? A Fernanda mudou do esportivo para o entretenimento? Você já pensou em fazer outra área no jornalismo? Menina, tu sabe que aí tu me pegou. Eu nunca tinha pensado, tá? Mas nos últimos tempos, eu acho que na verdade ali quando eu fiz um programa que a gente fez, um reality show que a gente fez da narradora, e que Ah, eu ia te perguntar disso mesmo. ali eu vi muita história, assim, das meninas. A Giovana foi uma das meninas, assim, que fez. E as pessoas até brincam comigo no esporte interativo que eles acham que eu sou super séria, assim, e super fria, e não me emociono e tal. E aconteceu a história da Giovana, a Giovana contando que ela não tinha o apoio e que a avó dela que acreditava nela e que meio que liberou ela a fazer o programa, que né, a família dela não dava importância para aquilo, não entendia que ela podia se tornar alguém que entendesse de futebol, que trabalhasse com isso, por ser mulher. E aquilo me tocou muito, assim. E aí eu pensei e comecei a refletir, acho que a gente vai amadurecendo também. E às vezes me dá uma vontade de falar sobre outras coisas. Que aqui eu acho que dá para envolver com o esporte, assim, né? Por exemplo, agora a questão do racismo. Dá para envolver e juntar com o esporte. Tem como botar esse assunto em discussão. Então, nesse momento eu não penso nisso, mas eu não sei se mais para frente eu não mudaria assim de área. Acho que não sei, na verdade. Acho que é isso. Vai pensar, né? Mais pra frente. É. E disso que você falou do futebol junto com a política, né? Eu tenho visto bastante jornalistas esportivos postando opiniões políticas. Acho que inclusive você postou, né, alguma coisa assim. E aí você vai ver os comentários, as pessoas estão desprezando, falando, ah, você só entende de futebol.
Então, o que você acha disso, de o jornalista esportivo opinar no político, né? E se isso diminui ele em alguma forma? Não, não, acho que não. Na verdade, assim, eu acho que as redes sociais elas estão aí pra gente usar, pra gente falar, Uhum. pra gente se posicionar. Acho que ninguém tem a obrigação disso, como ninguém se diminui por isso. Inclusive, pra mim, na minha visão, as pessoas estão ganhando mais, tipo, mais pontos, sabe? Mais créditos, estão ganhando mais meu Sim, respeito quando se posicionam contra coisas que são tão importantes. Porque eu acho que os posicionamentos, pelo menos da grande maioria que eu tenho visto, assim, dos jornalistas, ele é muito para direitos muito claros, assim, não é uma coisa partidária. Não é é direitos eu humanos, sou. né? Não é direita e esquerda, não é isso. É direitos humanos, é ser, né, você ter a mínima noção do que está ali do outro lado, de Empatia, você né? brigar por uma coisa que você não sente na pele, mas que você percebe que acontece. Mas é difícil, assim, eu te confesso que às vezes me dá uma cansada, às vezes, assim, falar de alguns temas e perceber que as pessoas estão zero zero a fim de discutir isso. Não é que elas não Sim, estejam preparadas, é que elas não querem, porque sim. o lugar de privilégio delas está maravilhoso. Para que que elas vão querer sair desse lugar? É, pois é. E outra, né, coisa polêmica no futebol é como é ser mulher dentro do esporte. Ai, pois é. É... é, é duro. A gente sofre, óbvio, com machismo. É uma luta quase que diária, assim, de precisar alertar que essa piada ela é machista, de que esse comentário ele é desnecessário. Existe uma coisa que acontece assim mais nos últimos tempos, que é eu estar num ambiente assim e normalmente os ambientes têm mais homens, né? E aí começar assim é uma piada e daí para. Daí diz, não, a Tainá não vai gostar, eu não vou falar. Eu digo, não, não é porque eu não vou gostar. Porque é É errado. porque se eu não vou gostar, várias pessoas não vão gostar. E assim, isso significa que em algum momento você está ultrapassando aí uma regra básica, né? Então eu acho que já existe um caminhar para uma evolução, Sim. mas ainda assim é um ambiente super machista. E a gente precisa estar a fim de mudar esse ambiente. Eu acho que é muito isso, assim. Porque é o que eu digo, óbvio que me cansa, me irrita, mas eu já fui essa pessoa. Eu já participei dessa piada, né? Porque a gente é criado nessa sociedade dessa forma, Sim, tá ouvindo essas enraizado. coisas, não valorizando mulheres, enfim, e fazendo julgamentos completamente tortos. E eu já muito participei, já muito fiquei quieta, porque tem muito isso, assim, como normalmente tu é a única, tu e mais uma, tu e mais duas num ambiente com 20 homens, Você se sente diminuída, né? você quer ficar. Você quer que eles não percebam que você tá ali, que você não é um ambiente, uma figura estranha, né? No ambiente. Então você silencia, né? Vou fazer de conta que não tô aqui. Deixa eles continuarem essa brincadeira. É só assim que eu vou continuar aqui. E a gente vai percebendo, óbvio, com o tempo, com o amadurecimento, com o crescimento na carreira, porque eu acho que tem super a ver com isso também. Com ler muito mais sobre isso. Que é importante se posicionar, que é importante questionar, que é importante dizer, tá errado, não faz isso, não fala Conscientizar, aquilo. né? Exato. Eu não acho que seja o nosso papel, tá? Porque eu acho que isso é muito chato também. Assim, mas tu nunca falou nada. Você não tem que Ok, mas falar. assim, não é meu papel, eu não sou educadora, sabe, eu já sofro isso a vida inteira. E aí eu tenho que me indispor e me incomodar para tentar melhorar a coisa. Então não é obrigação, mas eu acho que de alguma forma é mais fácil, assim, deles perceberem quando a gente conta claramente as coisas que acontecem. Porque, de repente, muitos. Pode ser, tá? Não, não acho que é uma certeza.
mas de repente muitos deles achavam que não incomodava, é, achavam que não acontecia, várias coisas que acontecem. Então, aos poucos, eu acho que a coisa tá dando uma melhorada, assim. Sim, né? Porque a gente tá ocupando mais o espaço que eles acreditavam que era deles, né? Total, total. E acho que isso, no fim, a gente vê isso em várias lutas, assim, né? É, ano passado eu fui no Museu do Futebol aqui em São Paulo, no Pacaembu, e aí tinha uma exposição do futebol feminino. E, cara, tinha umas manchetes, assim, de uns jornais da antiga, né? Meu Deus, era uma coisa muito louca, né? Sim. É, que é uma coisa que hoje se fala, por exemplo, em relação aos negros, né? É, não, fisicamente a mulher não tem capacidade de jogar futebol. Não, que É, se ela jogar futebol, ela não vai conseguir engravidar. Não, porque o tinha corpo da isso. mulher. Que não O que é aguentava. isso, É. sabe? Não, não tinha nenhuma explicação lógica, científica, médica para Como que as aquilo. pessoas Era uma desculpa para acreditavam? fazer as mulheres não jogarem. Assim como tem hoje, né? Que também fazem isso com negros, porque é diferente. E não é. Nada é diferente. É Sim. todo mundo igual. Todo mundo ser humano. E você acompanha o futebol feminino? Já viu alguma coisa assim? Eu acompanho, eu gostaria de acompanhar mais. E isso é uma coisa que eu faço meia culpa, digamos. É uma coisa que eu tenho me inteirado cada vez mais, tenho lido cada vez mais sobre. Esse ano, aliás, ano passado eu assisti alguns jogos, mas pela minha rotina do ano passado de viajar muito para fazer os jogos no estádio, né? Tinha, assim, muita semana que eu chegava, trocava as roupas de mala e viajava. Então eu não ficava muito em casa, então várias vezes eu não conseguia acompanhar. Mas certamente é uma coisa que eu preciso e quero acompanhar mais. Uhum. E ainda sobre ser mulher nessa área, né? Porque eu acho que a gente precisa bastante, né? Trazer isso em pauta, principalmente nós mulheres. Você teve que mudar, tipo, o jeito de se vestir, alguma coisa? Se sentia desconfortável? Sim. Mas isso a gente vai entendendo também com o tempo. Eu trabalhei quando eu trabalhava no Grêmio, por exemplo, e eu digo isso com todo o carinho do mundo, porque eu amo o cara que era meu chefe lá. Amo, ele me deu muitas oportunidades, ele é super importante, assim, na minha carreira. Mas tinha uma coisa que ele me dizia que... Tinha duas coisas, na verdade. Uma que ele dizia para eu não passar, a nossa sala era de um lado do estádio, olímpico, né? E o estúdio era do outro lado do estádio. Eu tinha que fazer a volta no estádio para chegar lá. E aí eu tinha duas possibilidades. Ou eu ia por dentro da arquibancada mesmo, do Olímpico, ou eu ia pelo estacionamento dos jogadores. Os carros dos jogadores ficavam estacionados, ficava o vestiário aqui e o campo que eles treinavam do outro lado. Várias vezes, quando eu passava por esse estacionamento, eu vi os jogadores, né? Porque no caso, eles estavam saindo do carro para ir pro vestiário ou vice-versa. E aí, meu chefe na época disse: Não, tu vai por dentro. Não Vai dar a quero que tu tenha volta. contato com os jogadores. Cara, mas no caso, assim, eu sou jornalista esportiva. Eu vou ter que ter contato com esses caras, porque senão não vai ser muito possível, né? Sim. Mas ele tinha esse receio. E uma coisa que ele também pedia pra fazer era trabalhar de camiseta comprida, quando eu fazia jogo, pra tapar a bunda. E eu fiz muito jogo, e isso não me incomodava na época. Vou ser muito sincera aqui, isso zero me incomodava na época. E eu fiz muito jogo de boné. E Legal. aí, muito tempo depois, acho que faz uns 3 anos, 2 anos, eu li uma entrevista, nem não lembro de quem agora, que era uma menina dizendo assim, como ela se masculinizava pra estar num meio Dos homens. tido historicamente de homens, né, masculino. E aí eu entendi isso, assim, que eu tava ali de boné, de camiseta comprida e que aquilo me fazia eu me sentir bem, porque é isso, eu queria passar despercebida, assim, eu queria que as pessoas não me vissem ali, que eu não chamasse a atenção. E assim, por um lado, tá, tem uma coisa do jornalista que é ele mesmo passar despercebido, né? A gente não usa brinco grande para não chamar mais a atenção do brinco do que da notícia.
não uso uma maquiagem pra não chamar mais atenção do que a notícia. Tem isso. Mas não era esse o caso. Era tipo, eu quero ficar igual aos homens aqui pra ninguém perceber que eu sou mulher, sabe? Então tem, certamente, assim, tem isso. E como jogadores, né? Como lidar com as cantadas? Olha, eu vou te falar, eu não recebi, assim, muitas cantadas. Recebi poucas, graças a Deus. É, tinha uma coisa também lá no meu início que eu era uma pessoa muito fechada, assim, com os jogadores, eu tinha esse receio. Porque tem essa cultura, né, de que a mulher que vai trabalhar com futebol, ela é Maria Chuteira, porque também resolveram que uma mulher que fica com um jogador de futebol, ela é Maria Chuteira. Resolveram botar esse padrão. E, não, porque ela tá lá pra casar com o cara, ela tá lá pra ver as coxas dos jogadores, e, enfim. E eu tinha esse receio das pessoas me olharem dessa forma. Então, eu entrevistava os caras, daí depois, em algum momento eu passava por eles, eu passava assim. Eu não levantava a cabeça, assim, pra olhar pro cidadão. Tipo, os caras, eu viajava às vezes com o clube, né? Pô, eu tô fazendo imagem dos caras, sabe? Daí eles vinham, brincavam na câmera e sério, não botavam um sorriso. Aí depois, com o tempo, não sei se eu entendi que na época, assim, eu posso ter entendido e acho que era essa a minha lógica. Tanto que eu compartilhei essa lógica com outras pessoas. Tem que conquistar o respeito antes. Conquistou o respeito, os caras perceberam que tu não quer nada, que tu só quer trabalhar, e eles não vão dar em cima de ti. Sim. É uma lógica meio tosca, né? Porque, A gente não enfim, deveria eu fazer ser isso simpática mais. com os caras não significava nada, né? Não significa que eu tô dando mole. Mas, mas eu tinha um pouco essa coisa, assim, então era uma forma que eu tinha de me defender. Então, eu tive poucos, assim, casos de. Tive, né? De jogador, de dirigente, de técnico, de empresário, que, que mandou uma mensagem, que conseguiu o telefone, que me ligava, enfim, mas poucos. Entendi. E sobre os jogadores, quem foram os melhores jogadores que você já viu jogando? Eu vi ao vivo no campo. Ao vivo, isso, ao vivo. Cristiano Ronaldo, Salah, Mané, Firmino. O Liverpool inteiro. O Liverpool, eu vi o Real Madrid inteiro, o Liverpool inteiro, a Juventus inteira, o Griezmann, eu vi o Atlético de Madrid, eu vi, assim, na Champions eu vi esses. Aqui eu vi Neymar, né? Entrevistei Neymar, Ronaldinho Gaúcho, é, Ganso. Eu acho que a galera ali a partir de 2008, Uhum. pô, eu acho que eu devo ter visto quase todos em algum momento no campo, assim, porque, né, fazia jogos de Grêmio de Inter, depois fazia jogos aqui de Santos, Palmeiras, São Paulo e Corinthians, depois no Rio, aí os jogos da Champions. Então eu vi uma boa galera, assim, no campo. Uma bela galera. E da Champions você cobriu, acho que foram 3 finais, né? 4. 4? E você tem uma favorita? Aquele Liverpool ganhou. A última, né? Eu. É a última. Assim, não sei na verdade se é a minha favorita, porque a minha primeira ela é muito marcante pra mim, né? Pra minha Uhum. carreira, pro meu sentimento ali de estar a primeira vez num jogo de Liga dos Campeões, ouvir aquele hino pela primeira vez e tal. Eu vou ficar com a primeira e com a última, porque a primeira, e muito pelo que eu vivi também no jogo, assim, no estádio. A primeira eu tava. A gente sempre tem nas finais da Champions um estúdio dentro do estádio, né? Sim. E aí a UEFA que define, assim, qual lado que a gente vai ficar. Tem sempre estúdios de um lado e estúdios do outro. A UEFA decide em qual a gente vai ficar e que torcida vai estar ali. E a gente ficou na primeira, que foi a final de Real e Atlético de Madrid, a gente ficou na torcida do Atlético.
E, pô, era uma torcida que tava ali muito doída de ter perdido a final de 2014, do jeito que foi, com o gol do Sérgio Ramos aos Sim, 93. E é uma torcida muito próxima às torcidas que a gente conhece aqui no Brasil ou na América do Sul. É uma torcida muito quente, assim, muito calorosa, muito barulhenta. E eu lembro muito, assim, de um torcedor ajoelhado, de costas pro jogo, por muito tempo. E eu olhava aquilo e dizia, mas gente, ele tá na final da Champions, ele não tá vendo o jogo. Ele não tá vendo o jogo, ele tá de costas. E aquilo me marcou muito, assim, a paixão daquele torcedor, sabe? sim. E aquele jogo, ele tem imagens mais claras, assim, na minha cabeça, eu acho. Eu lembro muito do esporro que o Simeone deu no Griezmann. O Griezmann tava apagadíssimo no jogo depois que perdeu o pênalti. Eu lembro Uhum. muito daquele. E esse último, é, eu tava na parte do estádio que tinha mais torcida do Real Madrid, o nosso estúdio, né? Mas quando eu acabei o pré-jogo, ia começar o jogo, e eu já tinha estado na final do ano anterior, que foi Liverpool e Real Madrid. E o Liverpool Uhum. perdeu. E eu lembro de ouvir aquele You Never Walk Alone e É, achar, meu Deus, que coisa espetacular, né? Só que sim. a torcida do Liverpool tava no meio de uma faixa central, assim, do estádio naquele jogo. E eu não sabia como é que eu chegava, então eu só vi de dentro do estúdio. Como se repetiu o Liverpool, né? 2 anos seguidos, e aí foi Liverpool e Tottenham no ano passado, pensei, cara, eu preciso estar no meio da torcida do Liverpool na hora que eles cantarem, porque deve ser uma coisa muito alucinante, assim. Surreal, né? Então acabou o meu pré-jogo, eu entreguei para o André Henning para ele começar a narrar o jogo, e isso no dia da final eu acho que eu entrego meia hora antes, por aí. Falei, eu vou dar um jeito, eu só preciso estar aqui no intervalo do jogo, né? Então eu saí do estúdio e comecei. Abri a porta pra cá, abri a porta pra lá, todo no lugar errado. Aí andava mais. Abri a porta, não achava. Aí daqui a pouco achei. E achei bem na hora porque o pênalti pro Liverpool é bem no início do jogo, né? Uhum, sim. Então saiu o pênalti. Falei, caraca! Aí eu ouvia a torcida, cantando antes do jogo, e aí quando saiu o pênalti eu fiquei ali no meio. E aí eu fiz até um vídeo. A torcida comemorando. Cara, tem uma hora que uma pessoa pula em cima da outra, a pessoa caem os dois, assim, um casal pulou um no colo do outro, caiu. Uma criança que olhava para os lados, não entendia nada, chorava, desesperada com aquela barulheira toda. Então foi uma final, assim, que como eu consegui ir pro meio da torcida, né, Foi nesses mais 5 minutos marcante do também, jogo, né? foi bem marcante, assim, Aí depois eu saí correndo para voltar pro dentro do estúdio. E a melhor torcida que você já viu foi a do Liverpool ou outra? De Champions, tu diz? Não, tipo, de tudo, De assim. todas? A torcida mais apaixonante, Ah, assim. nossa, isso é difícil, viu? É... eu acho isso tão difícil de Pode falar definir. duas, Olha, três. não, eu acho difícil porque assim, eu acho que tem muitos momentos. Quer ver? A... Em 2008, eu trabalhava no Grêmio, ou 2009, 2008, o Grêmio foi vice-campeão, acho. Porque o Grêmio abriu 11 pontos pro São Paulo, eu acho, até começar o segundo Uhum. turno, e aí quando começou o segundo turno, o São Paulo conseguiu virar. E na última rodada, o Grêmio ainda tinha a possibilidade de ser campeão, mas era muito difícil, assim, porque precisava de um resultado aqui, do resultado de São Paulo, do resultado de sei lá de quem. Sim, eu lembro. E eu tava no estádio, era no Olímpico ainda. E o Olímpico tinha uma coisa, assim, também diferente pra mim do que tem a Arena. Então era muita gente no Olímpico. E acabou o jogo do São Paulo antes de acabar o jogo do Grêmio. Então a torcida teve certeza de que o Grêmio não seria campeão antes de acabar o jogo do Grêmio mesmo. E, cara, a torcida começou a cantar e a aplaudir antes do jogo acabar. Eu lembro muito do Rafael Marques, que era zagueiro que jogava no Grêmio na época, e ele olhava assim e dizia, cara, que coisa surreal. Porque não era tipo, né, um time que era muito mais fraco e perdeu o título. Não, o time ficou 11 pontos à frente do São Paulo. Poderia muito bem ter sido campeão. Sim. E ainda assim o torcedor conseguiu reconhecer aquilo. Então aquilo eu achei muito, muito marcante.
A conquista da Libertadores do Inter, ela é uma conquista também que me choca, assim, com os torcedores, porque era uma alucinação, assim, né? E eu trabalhava já na Band em 2010, é a segunda Libertadores, mas já era uma alucinação louca, assim, uma coisa muito surreal. É, me impressionou muito, muito Ceará e Fortaleza, o clássico no ano passado. As Uhum, torcidas e de uma organização, sabe? De uhum, fazer sim. vários mosaicos e mosaico 3D. E é lindo, E, né? nossa, é um negócio muito impressionante, assim. Acho que foi o clássico que mais me impactou, assim, assistindo. Porque Uhum. as torcidas eram muito loucas. É que, infelizmente, esse acabou com briga, com polícia tendo que esperar e segurar É. as pessoas para fugir. Mas como é que ia segurar se tava rolando briga ali no meio, as crianças queriam fugir, as mães queriam tirar as crianças. Então acabou de um jeito muito feio. Mas o pré-jogo, assim, de Ceará e Fortaleza foi muito lindo. Uhum. Eu vou ler uma pergunta, porque o pessoal está participando. O Eric, ele Hum. perguntou como que surgiu sua paixão pelo Klopp. Como surgiu minha paixão pelo Klopp? Eu gosto muito do jeito que o Klopp faz os times dele. Cadê o Klopp? Tá aqui ele. Do jeito que o Klopp faz os Ai, times dele depois jogarem. mostra ele. Vou mostrar. Ele correu, 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 daí agora deitou e tá dormindo. Eu Uhum. gosto muito do jeito que o Klopp faz os times dele jogarem. É, é uma coisa que tu não consegue. Porque tem muito jogo assim, que tu quer assistir, mas daqui a pouco começa a te dar um sono, né? Porque Muito. tá chato assim, o jogo. Aqui no futebol brasileiro, então, tá cheio. Nossa, muito. E do Klopp não tem como. Porque é o tempo todo ligado, o tempo todo no 100%. É uma coisa muito intensa, assim. E eu acho aquilo muito bom de ver jogar. É, Aí eu li o livro do Klopp. As entrevistas do Klopp eu sempre acho muito boas. Ele é sempre muito solícito, muito simpático. E isso pra mim faz toda a diferença. Eu torço muito por pessoas no futebol, né? Por ter o meu tio, pelo meu irmão trabalhar no meio. Por ter conhecido, né, atletas, dirigentes, porque eu trabalhei dentro de um clube. Então eu torço muito por pessoas, assim. Então eu acho que eu tenho muito isso. E eu torço muito pelo Klopp por isso, porque o jeito que ele vai para entrevista, a forma que ele responde, a simpatia que ele tem com as pessoas. E aí eu li o livro dele. E o livro dele é muito bom, assim, porque fala muito da trajetória dele, mas muito dos valores dele, das coisas que ele briga. E a história dele é muito legal. As coisas, os valores dele são valores que eu me identifico, assim, que eu acho que são importantes. Ele tem uma coisa de conversar muito com os atletas. Então, ele não contrata um jogador assim, tipo, o Alexandre Matos, digamos que ele é o dirigente lá. Contrata lá o Mané pra mim. Aí o Alexandre Matos vai lá, contrata e traz, e aí ele vai conversar com o Mané. Não. Ele Ó, conversa eu antes. quero o Mané. Aí ele vai e entra em contato com o Mané e tem uma conversa com o Mané. E isso aconteceu com o Mané especificamente. Ó, eu quero, mas eu quero entender qual é a tua ideia, o meu jeito de jogar é assim, tu vai te adaptar, tu gosta, tu não gosta. Eu acho isso mais interessante. E de alguma forma, eu acho que também é mais possível de fazer no futebol europeu, porque tem um projeto mais longo, né? O cara sabe que ele tá contratando de fato para ele comandar, né? Não é como aqui que o clube contrata e não sabe quem vai ser o técnico, porque troca o técnico a cada três Toda hora, meses. é. Então ele tem isso, ele tem a coisa de conversar muito com o atleta e querer saber como é que tá a família do jogador. E aí nasceu o filho de um, pode ir, tá liberado do jogo hoje, não precisa vir, não precisa treinar por 3 dias. E que muitos não têm, porque enfim, ok, tem pessoas que pensam diferente, mas eu gosto mais desse estilo. E aí eu fui gostando muito dele, assim. Então é por isso. Deixa eu pegar ele aqui, Uhum. Klopp, vem cá. Vem Ao cá, vivo. filho. Oi, Ai, que coisa gente! linda. Eu sou o Klopp, eu sou o Klopp. Tava dormindo. Vou Ai, voltar a que dormir coisa agora. linda. Ele você pegou, ele faz pouco tempo, né? Ele tem 4 meses e pouquinho. Peguei na Ai, que coisa quarentena. fofa. Ah, então, quarentena. Como que tá sendo a sua quarentena? Ai,
não aguento mais. A verdade é essa. Não, Cop, não top. Peraí. Cop, não. Pode parar. Não vai subir. Não. Educação ao vivo. Ele quer subir aqui e botar as patas no sofá, não pode. Eu não aguento mais, na verdade é essa, assim, a gente parou um pouquinho antes de parar todo mundo, assim, aqui em São Paulo, a Turner foi muito cuidadosa, assim, com isso. E aí o meu irmão tava aqui ainda, meu irmão ficou morando aqui comigo um tempo, porque meu irmão tá trabalhando na base do Corinthians. Mas aí ele tava aqui, agora ele não tá mais, porque não tem nem previsão de quando vai voltar ao trabalho. Então faz acho que umas 3 semanas que ele foi embora. Então a gente ficou assim, os dois, e aí um puxava o outro pra treinar um dia, aí ele cozinha e eu não cozinho, então ele cozinhava mais. A gente tava conseguindo manter, eu acho, uma rotina bem interessante no início. Mas aí depois, assim, já começa a cansar, sabe? Porque eu já não tenho Sim. mais coisa pra fazer, eu já não aguento mais treinar em casa sozinha, já tá chato, já não Já, né? aguento mais, a verdade é essa. E eu não tenho saído pra nada, assim, na verdade. Eu saio, normalmente eu levo o Clop pra descer no Pet Passeio. Place, que tem aqui no meu prédio. Então eu não saio pra rua, mas às vezes eu saio pra passear com ele. Mas eu não vou no mercado, eu peço mercado online. Se é farmácia, eu peço online. Então, assim, eu realmente não saio. Eu tô Uhum. começando a dar uma pequena pirada. Porque já vou Pequenos fechar 3 efeitos. meses. Vai dar defeito em algum momento. Mas por enquanto tá tudo bem. E assim, eu também acho que em vários momentos eu me apego na coisa de que certamente eu sou privilegiada de estar aqui na minha casa Sim. com comida, uma casa boa, uma cama boa, sabe? Uhum. Então, muitas vezes eu penso isso também. Quando eu começo a pirar, eu penso, Tainá, tem gente pior. Então, Uhum. não reclame. Sim. E o que você acha da volta do futebol brasileiro nesses tempos? Um absurdo. É, agora, nesse momento, no Rio, eu acho É o Flamengo, uma né, que tá pressionando irresponsabilidade. bastante. Acho uma irresponsabilidade gigantesca. Acho que o Flamengo tá errando muito feio nessa. Acho que minimamente os clubes têm que ter Concordo. noção da influência que tem em cima de tanta gente. E o Flamengo, que é um time que tem muita torcida, influenciando tanta gente. Influencia. E a entrevista que eu ouvi do presidente do Vasco dizendo qual é a diferença de um jogador de futebol para uma pessoa que trabalha no supermercado. No caso, bastante. Eu acho uma irresponsabilidade. No Sul, eu acho que já tem um pouquinho mais de possibilidade, porque os números realmente são muito baixos. Pequenos, né? Conseguiram fazer lá a curva ficar bem. Não ter curva praticamente, né? Porque ele fica baixo, assim, quase que o tempo todo. Santa Catarina também já faz um mês que não tem morte. Sim, Em alguns lugares, assim, começa a ter essa possibilidade, mas assim, eu acho um absurdo pensar em voltar agora. sim. E perguntaram aqui também como é trabalhar com a figura do Ale Oliveira. Olha, o Ale, eu falei da Fernanda Gentil, né, que ela tem o raciocínio rápido. Cara, o Ale também ele tem um raciocínio muito rápido, muito ligeiro. E ele bota apelido nas pessoas com uma facilidade que, assim, ninguém dentro do estúdio que trabalha, né, os câmeras, a galera do áudio, o switcher, né, ninguém, ele sabe o nome, ele só chama do apelido. E no caso a gente também já não sabe mais o nome, porque olha falar tanto o apelido das pessoas que a gente já até esqueceu o nome das criaturas. Mas ele bota apelido em todo mundo e ele é muito ligeiro. E tem uma coisa que eu acho que eu descobri, assim, trabalhando com a Lê, é que ele é um cara muito trabalhador. Claro que ele tem um raciocínio muito rápido, que ele é muito, muito ligeiro, assim, para essas coisas. Mas ele é muito trabalhador também, assim. Ele dá até agonia, que às vezes a gente viajava no passado e aí, tipo, sei lá que horas ele me mandava, assim, um WhatsApp e falava, gente, mas essa hora a pessoa não tá dormindo. Eu dizia, não, não consigo. Às vezes eu acordo no meio da noite e preciso produzir, porque ele não dorme muito. E ele tem uma cabeça que pensa muito, pensa o tempo todo. Então toda hora ele tá fazendo a escalação moleque lá dele, ele tá inventando uma música nova. Então ele
Ele é muito ligeiro, assim, ele é muito estudioso, ele, do jeito dele, né? Com aquelas anotações tudo torta que eu não entenderia absolutamente nada. Mas, mas ele tem um monte de anotação ali que ele leva para os jogos. Então eu acho isso bem interessante. Então, a gente falou, né, do futebol depois dessa pandemia. E como você acha que o jornalismo esportivo vai ficar depois dessa pandemia? Se você acha que tem alguma coisa que dá para melhorar? Você acha que vai ter alguma coisa complicada? Olha, eu acho que quando voltar, vai voltar tudo muito diferente. E não sei por quanto tempo. Acho que até ter vacina. Eu tô imaginando, né? Tô chutando aqui. Que vai ser meio. A gente viu uma entrevista na Alemanha, né, esses tempos, que era o jogador dentro do campo e o repórter e o cinegrafista lá na torcida, com tipo um pau de selfie, assim, mas não era um pau Sim. de selfie, né? Com o microfone, né? Tipo, super distante. Eu acho que essa deve ser uma tendência, assim. E de repente, rádio poder usar esse mesmo áudio, né, que vai para TV e entrevistas online. Eu não sei, eu tô Chutando. imaginando que vai ser Sim. tudo, pelo menos inicialmente, assim, bem diferente. Você acha que o jornalismo esportivo ele foca às vezes mais na vida extra do jogador do que ele em campo? E você acha que isso tipo, meio que atrapalha assim, a visão que as pessoas têm do jornalismo esportivo? Acho que várias vezes sim. É que eu não sei se é o jogador fora de campo, mas o comportamento dele, e eu acho que às vezes é isso que as pessoas fazem muito, o comportamento dele é muito mais julgado do que o que ele faz dentro de campo. O É, Neymar, né? né, se a gente usar especificamente sobre o Neymar, acho que é muito isso, assim. Sim, E acho que tem muito da expectativa que a gente cria, né? Em cima desses caras, dessas assim. pessoas. A gente criou a expectativa de que o Neymar tem que ser melhor do mundo. E ok, eu até acho que ele quer mesmo ser melhor do mundo. Mas, assim, entre ser melhor do mundo e não viver, né? Não ir pra night, não vir pro carnaval, e ser terceiro melhor do mundo e fazer todas essas coisas, assim, eu não sei pelo que eu optaria, sinceramente. Eu sou Uhum. muito sincera sobre isso, assim. Eu não sei qual seria a minha opção. Acho que tem várias coisas, eu só acho que o Neymar precisa saber lidar com isso. Fez, que é a consequência do que Com as fez, né? consequências, sim. É, mas eu acho que tem muito da crítica pelo que a gente espera que ele faça. Sim. É, porque estavam E cobrando ele até do que ele não tinha postado nada ainda do racismo. Acho que tem isso eu até acho muita coisa em complicado, cima assim. dele. Isso eu acho complicado porque inicialmente eu concordei com o Felipe Neto sobre a cobrança, porque eu acho que os jogadores poderiam se posicionar mais. Na verdade, continuo achando. Mas não sei se é através de cobrança, não sei se é através de cobrança de um branco, porque Sim. é o que eu digo também em relação à mulher, né? Me cobrar que eu não vou me posicionar. Não é o meu caso que eu me posiciono, mas digamos que eu não me posicionasse, né, sobre isso. Cara, eu já sofro tanto com isso a vida inteira que eu posso querer um pouco de paz e não falar sobre isso em algum momento e tá tudo certo. Não é minha culpa. E acho que tem uma coisa do atleta brasileiro muitas vezes não conhecer também a história, né? Do povo brasileiro no geral, mas do atleta especificamente. A grande maioria vem de uma casa mais humilde, de uma família mais humilde. Muitos não acabaram a escola. Eu gostaria, tá? Que eles se posicionassem mais. Eu Ô, acho que Tainá, seria deixa eu bem só te importante. cortar rapidinho, porque vai acabar a live, né? Porque, como você sabe, ela acaba em 1 hora. A gente pode abrir outra, só pra gente terminar? Só mais poucas Pode, perguntas? Pode sim? pode, Tá bom, então. pode. Gente, eu vou encerrar essa daqui, vou abrir outra, que a Tainá vai continuar falando, que tá super legal, tá super entretenimento, e é isso. Ai, Jesus, eu não sei encerrar aqui. Fecha lá em cima. Perfeito.